Se você chegou até nessa aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E onde que eu vou estar apresentando um dos 4 elementos fundamentais para chegar no topo do pódio ou mais próximo do pódio, tá vencendo aquela corrida tão desejada, aquele desafio, aquele campeonato que muitas vezes você já perdeu por alguns pontos, enfim, aquela corrida que você perdeu por alguns segundos ou até milésimos. Já deixei aqui no meu quadro anotado os principais elementos fundamentais e onde que você não precisa mais estar se preocupando tanto com em que zona de frequência cardíaca eu vou estar pedalando. Por que isso? Porque existem 3 elementos e o quarto é a frequência cardíaca, vou botar aqui, frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca repouso. Isso aqui é o mínimo que se precisa saber dentro do mountain bike. Frequência cardíaca máxima e o repouso. Então esses são os 4. Então, jornada exploratória, o disparo vertical, turbo alimentado 360 e a frequência cardíaca máxima e o repouso. Aqui é um elemento só. Eu vou explicar cada elemento aqui e isso que vai interferir os teus treinamentos para estar iniciando um campeonato, um desafio, prova, corrida ou enfim. Eu sempre identifico as minhas aulas como tática, específica e técnica. Por que eu digo isso? O método Pedal Perfeito, ele abrange desde um amplo conhecimento. Não vou trazer tudo aqui porque a aula vai se estender por muito tempo. Então você pode estar vendo um pouco dentro do link onde que você acabou entrando, muito do meu conteúdo. Então, esses 3 elementos, a jornada exploratória, disparo vertical, turbo alimentado 360, ele sim é específico. Aí você leva para a sua prática com a sua mountain bike ou a speed e aí sim fica mais tática. E a parte técnica aí pode ser desde um ajuste perfeito da tua bicicleta, alimentação, hidratação, o vestuário que você utiliza, manutenção, higienização da tua bicicleta e por aí vai. Jornada exploratória. Vamos lá, vamos dar início aqui. São treinos contínuos de longa duração, mas porém um ritmo baixo. Eu sempre digo, é um treino de recuperação. Ele sim é a base de tudo, que é um treinamento que onde que vai deixar o teu corpo e os teus treinos mais sólidos, que é fundamental, que é a base de tudo para estar evitando overtraining, futuras lesões, fadiga muscular, entre outros os aspectos. Não vou trazer tudo aqui, porque eu tenho tudo bem detalhado dentro do método Pedal Perfeito Seja um Campeão. Por lá você pode estar adquirindo todo o conhecimento mais abrangente do que eu estou trazendo aqui. Aqui eu estou trazendo um leve conhecimento para você ver os benefícios desses 3 elementos. Então a jornada exploratória, ela é um treino de baixa intensidade. Então eu gosto de fazer em média aí entre 10 horas de treinos semanais, só que ele vai se manter por 9 semanas. 9 semanas. Isso aqui você faz uma vez só dentro da tua vida, se você fizer certinho. Então você não precisa fazer todos os anos. Então veja só, você faz uma vez um treino de 9 semanas e essa base sólida, ela te permite trabalhar por longos anos. Só ele é bem específico, técnico, detalhado, que lá dentro do método eu explico certinho como que você precisa trabalhar. E aí, o que influencia muito essa jornada exploratória é a frequência cardíaca máxima e repouso. Tanto é em todos, porque daí entra em quê? Em frequência cardíaca, dentro da zona de frequência cardíaca. E aqui são 50% da frequência cardíaca
máxima e repouso. Agora a gente vai falar um pouco isso ali, que serve depois para os dois outros elementos também. Então aqui, eu gosto de fazer o quê? 3 tiros de 1 minuto. E onde que eu sei qual é a minha média de frequência cardíaca máxima. Então os 3 tiros vão dar 3 resultados diferentes. Então nenhum vai ser igual ao outro. Aí eu divido por 3, eu já sei a média da minha máxima. E o repouso é 1 minuto depois que você acorda. Então eu vou ter 2 resultados bem importantes. Esse vai ficar entre 56, 58 a 68, depois do minuto que você acorda, né? Então isso aqui é fundamental. Esses números eu vou estar usando. Então os 3 disparos e o repouso, que é super importante. Feito isso, eu vou pegar esses números e transferir para uma fórmula, que lá dentro do método Pedal Perfeito eu explico qual é a fórmula e como transmitir todos esses resultados na fórmula para chegar nos 50%. Isso é fundamental, porque quando você faz a jornada exploratória, você tem 4 batimentos de tolerância. 2 para mais, 2 para menos. Então, olha só a importância de fazer a jornada exploratória certinho. E você vai fazer uma vez só na sua vida. Então, você vai manter essa base sólida por outros anos e vai indo. Falando um pouco em zonas de frequência cardíaca. Quando eu estiver em 50% da minha frequência cardíaca, que vamos botar uma média, depende muito do teu coração, vai estar numa frequência cardíaca de 128, 140, mais ou menos. Talvez um pouco menos. Aqui você passou da zona 1 e você chegou na zona 2. 50%. Isso é nítido. Então, eu já sei que a jornada exploratória, os 50% eu vou estar na zona 1 e 2. Isso é o ciclocomputador que vai te dar a métrica de zona 1 e zona 2. Já você se tornando pesquisador dessa aula aqui, por isso sempre digo, os meus alunos se tornam pesquisador. Aqui é apenas uma breve aula que eu estou dando. Dentro do método Pedal Perfeito, lá sim, está bem detalhado como é feito esse processo. Feito isso, você precisa também ter conhecimento sobre o disparo vertical, que aí sim são treinos intervalados. Então é um ciclo de frequência cardíaca que vai fazer isso aqui, ó. Na real ele vai sempre se mantendo, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe e assim por aí em diante. Então isso aqui são tiros, né? Então vai se manter por um breve período uma frequência cardíaca alta aqui em cima, depois vai descer, alta, desce, alta, desce, alta, desce. Por isso é um treino intervalado. Aqui você sai da zona 1, você vai passar dos 50%, que é a zona 2, vai chegar na zona 3, vai chegar na zona 4 e na zona 5. Aqui você trabalha todas as 5 frequências, zona 1 a zona 5. E o mais legal de tudo, quando você chega aqui em cima na zona 5, você volta a sua frequência cardíaca a 50% de novo. Isso que é o legal. Veja só, você passa por todos esses processos aqui e você volta para 2. Você não volta para 1. Para 1 você só volta quando você faz a desaceleração e entra no momento de descanso em casa. Depois do treino, prova ou enfim. Aqui estamos falando de situação de treino. Essa frequência cardíaca no disparo vertical, então a gente já sabe que o repouso, eu gosto de fazer o quê? Depende muito do corpo. Tem pessoas que o corpo ele tolera estar no estresse num período curto de 1 minuto e numa recuperação baixa. Agora, se a pessoa não estiver bem apta a esse treinamento de recuperação rápida, aí eu faço um descanso mais prolongado, um menor volume de tiro, uma repetição menor, o volume vai ser o mesmo, porém o descanso dele também vai ser maior. Então eu acabo mudando um pouco
a questão do treinamento, porque um corpo é diferente do outro. Lá dentro do método Pedal Perfeito eu explico como fazer 3 tipos de treinamento caso teu corpo não suporte. Se ele não suporta a recuperação rápida, vai para a recuperação um pouco mais longa. Se ainda não tiver legal, aí faz um disparo vertical mais longo com uma recuperação mais longa. Aí muda na frequência cardíaca também. Então a máxima aqui, quando é o disparo vertical, você pode estar trabalhando entre 85% até 110%. Lembra que eu falei que aqui vai ser a média da máxima? Então, não vai ser a minha máxima que o coração vai suportar, vai ser a média da máxima. Então vai ter uma tolerância ainda para cima da frequência cardíaca. O meu 100% é um batimento só, ele não vai elevar a passar daquilo. Agora eu posso, no disparo vertical, trabalhar a média da máxima. Isso que é o legal. Por isso a fórmula é importante. Por isso o método Pedal Perfeito ele é fundamental para quem quer chegar no ápice e quer desenvolver as corridas, os desafios e chegar no topo mais alto do pódio. E aí ele volta para os 50% que eu já havia falado, né? Então isso que é o legal do disparo vertical e passa todas as zonas de treinamento. Aí entra o turbo alimentado 360 graus. O turbo alimentado 360 graus, ele é um treino de alta intensidade e ele é contínuo. O que é alta? Vamos supor, é um treino de 1 hora a 2 horas. Até pode se estender mais, 2 horas e meia, 3 horas. E aqui você vai trabalhar, também vai sair da zona 1, vai ir para a zona 2, 3, 4, vai se manter na zona 5. Zona 4 ou 5, dependendo da frequência cardíaca que você utiliza. Então aqui vai estar entre 85% e 90%. Pode até levar a 95%. Mas eu sugiro ali estar entre 90% e 85% é o suficiente. Porque você vai fazer o quê? Um treino de 1 hora, 2 horas. Uma tocada de 95% do teu coração, às vezes ele não vai suportar ainda. Mas você é um pesquisador. Você vai ter conhecimento do teu corpo, vai se estender por muito tempo esse treinamento, vai passar as 9 semanas, aí você vai descobrir o disparo vertical, você já vai entrar no turbo alimentado 360 graus, e aí você já vai estar se autoconhecendo. Agora você já é um pesquisador. E aí como é que eu funciono? Como funciona isso aqui na prática num pré-evento, uma pré-temporada? O turbo alimentado você vai fazer somente 4 treinos antes de um evento. Então daqui a um mês, se for o evento, eu começo a treinar um treino por semana do turbo alimentado. Um treino do disparo vertical por semana. E aí eu introduzo um treino de frequência cardíaca entre 50% a 60%. Aqui daí depois muda, né? Estamos falando agora de prova, já passou as 9 semanas. Entre 50% e 60%. Que é uma frequência cardíaca baixa, que é um treino de recuperação mais longo. Aqui pode ser um volume, pode trabalhar volume. Pode ser... Você está trabalhando o quê? Um pedal de 3 horas, 3 horas e meia até 4 horas. Que nós estamos falando o quê? De volume. Nós não estamos falando de velocidade. Aqui nós estamos falando de potência, velocidade, recuperação rápida, que é a importância do disparo vertical. E aqui a alta performance, que vai trabalhar a tua velocidade. Então vai te permitir andar por muito tempo em alta velocidade. Então esse aqui é um planejamento de uma corrida e para que serve cada treinamento. Falamos da frequência cardíaca. Falamos... Ó, o BenTV aí tá doido. É o João de Bar, nem BenTV não é. O João de Bar. Quer participar da aula, Então a gente também viu aqui da questão da zona de frequência. Zona 1, 2, 3, 4 e 5.
Então aqui o turbo alimentado também, ele sai da zona 1, vai à zona 5 e só volta na zona 1 no momento que você está fazendo o desaquecimento e a desaceleração, no momento que você está indo para casa. Deu-se, pelo visto, né, a forma que se trabalha diferente cada treinamento, e cada treinamento é específico para uma determinada função. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu posso estar ajudando ainda mais. Aqui é só um esboço do que é fundamental. Isso que vai definir um atleta de alto rendimento ou rendimento e chegar no topo do pódio ou mais próximo do pódio. Para quem nunca fez um trabalho desse tipo, dando início, na segunda semana já vai ver resultado positivo, começando a jornada exploratória, mas existe o jeitinho certo, tá dando início, isso lá dentro do método Pedal Perfeito, tá tudo bem detalhado. E outra questão bem legal, dentro do método Pedal Perfeito, eu já tenho alunos, e meus alunos, eles ganham de bônus, e onde que eu falo são três situações fundamentais também. Um guia de nutrição, que é da Larissa Neri, que ela é nutricionista. Então é um bônus que meu aluno recebe de R$ 1.197, que é o custo dessas são 5 aulas e mais 2 e-books. É um bônus e onde que acaba o quê? Melhorando o trabalho de alimentação e melhorando a eficiência dos pedais através da energia. Outra questão importante também é o bom sono e o bom treino. São 3 elementos fundamentais para chegar no topo do pódio. Então um treinamento está aqui. Você já viu que é importante estar aqui como se monta um treinamento. A partir do momento que você entra no método Pedal Perfeito, você se torna um pesquisador e você consegue ter depois montar o seu treinamento anual. Isso já no início pré-temporada. Você tendo conhecimento, tendo estudo, você já é um pesquisador e monta os seus treinamentos. Aí você já conhece como o seu corpo ele se comporta através dos treinamentos e provas e corridas ou desafio. Enfim. Outra questão bem legal, existe uma comunidade secreta dentro de um grupo de Facebook, onde todos os alunos eles acabam se inscrevendo. Então, manualmente eu coloco esses meus alunos lá dentro, e onde que é feito a troca de experiência, troca de treinos, provas, estratégias, e onde que os alunos vão se comunicando. Isso tudo dentro do método Pedal Perfeito, a partir do momento que a pessoa, o aluno se ingressa por lá. Outra questão bem legal também é o grupo no Telegram. Para quem não conhece o Telegram, ele é uma plataforma muito similar ao WhatsApp, mas muito mais eficiente. E pelo WhatsApp pelo Telegram, eu tiro todas as dúvidas que surgirem durante os estudos, durante a aula do método Pedal Perfeito Seja um Campeão. Então surgiu uma dúvida, dentro de 24 horas ou máximo 48 horas, eu vou lá e tiro essa tua dúvida. Caso naquele momento eu não tiver disponibilidade para estar tirando essa dúvida, um outro aluno meu, ele pode estar tirando a tua dúvida, ou vice-versa. Você está tirando a dúvida de um aluno que se ingressou dentro do método Pedal Perfeito. E isso vai trabalhando a tua memória, memorizando cada vez mais, e você vai tendo mais autonomia e eficiência nos treinamentos, porque vai ficando gravado na sua memória. E aí, além disso, existe todo o método Pedal Perfeito dentro desse treinamento. Então, sim, ele é eficiente. Aqui a gente falou apenas de 2 elementos. O treinamento, que a base de tudo é isso aqui, ter o conhecimento disso aqui. Aí entra as partes mais técnicas, né? Ali dentro também se fala muito em hidratação, como já havia falado, alimentação, a hidratação ela é importante para não estar perdendo os eletrólitos, e por falta de eletrólitos vem a fadiga muscular, que uma é a cãibra, que muitos acham por causa de potássio, falta de potássio, mas um dos
fatores, são 5 minerais super importantes, mas é a água que nos fornece. Então o jeitinho certo de hidratar lá dentro também tem. Tem importância dos carboidratos, enfim, nem vou entrar nisso agora porque é mais na área da nutrição e lá está bem detalhado. Outras aulas que eu mostro também, que é fundamental, além das boas-vindas, 3 erros que os ciclistas e os bikers cometem nos seus treinos e provas. Então, eu listei apenas 3. Talvez você já de cara, meus alunos dizem, pô, já me identifiquei em mais de 80% dos erros que eu estou cometendo. Então, são situações que eles vivenciam. Outra situação, higienização da bike. Pode estar perdendo rendimento, às vezes perder uma prova, um campeonato, porque a bike não oferece tudo aquilo que ela tem, e a falta de higienização abaixa o desempenho da bicicleta. Então são fatores importantes. Saber a calibragem correta que deve ser usada, tipos de pneus para diferentes tipos de terreno, que é fundamental. Então um pneu sim, ele pode ajudar. A calibragem do pneu, o tipo do pneu, ele pode ajudar na alta performance, melhorar o teu desempenho. Você pode girar mais, ter mais velocidade. Então nem sempre o pneu mais cheio vai ter mais performance. Então ele precisa fazer a leitura de terreno. Estou dizendo algumas situações aqui, se você voltar lá, tem N as situações, né? Melhora de subida, melhora de descida, trilha, o ajuste perfeito, que é super importante, que vai dar desempenho, evita lesões. Tem várias as situações que dentro do método Pedal Perfeito oferece. Surgiu alguma dúvida? Entre em contato comigo. Meu intuito sim é te levar para o topo mais alto do pódio. Sou referência sim no ciclismo, tenho conhecimento, sei do que eu estou falando. Já estou muito tempo nesse esporte, sou grato a isso, as formações que eu tenho. E eu aprendi dentro da faculdade que eu estava fazendo tudo errado. Quando fiz tudo errado, eu vi, não, vou me especializar em fisiologia do ciclismo, e onde que hoje tenho esse conhecimento, sou grato a estar levando até você. Espero que tenha gostado dessa aula, é apenas uma pequena aula, né? Eu gostaria que você entrasse no método Pedal Perfeito, se fosse o meu aluno, que seja o meu aluno, é só clicar no botãozinho abaixo, você pode estar lá entrando, você tem a oportunidade de ser meu aluno, dentro do método Pedal Perfeito. Então já mostrei os bônus que você vai estar recebendo também no valor. Realmente posso estar dizendo que é simbólico. Se fosse uma mentoria individual, tenho alunos no individual, custa mais de 3 mil reais, então é muita grana. Eu já gastei em conhecimento mais de 51 mil. Sei que vem muito pela frente ainda. Uma parceira minha é a Eduz. A Eduz é uma plataforma tanto para eu hospedar o meu conhecimento lá dentro, minhas aulas ali, e também a Eduz, ela é uma parceira no momento de efetuar o pagamento. Seus dados estão seguros, pode ingressar sem medo. Feito isso, você coloca lá os seus dados, seu nome, seu e-mail, você vai receber o login, senha no teu e-mail. Através de lá você entra já na primeira aula de boas-vindas, né? Eu gostaria muito de estar vendo você nas aulas de boas-vindas. Existe também o bônus para os 200 primeiros, que é uma mentoria individual, eu e você trocando ideias, conversando sobre a sua necessidade. Então também é um valor inestimável. Além disso, também tem as aulas em grupo. A gente disponibiliza aulas em grupo com os demais alunos. A gente interage com os demais, que eu acho muito válido, super importante. Às vezes o que é a sua dúvida é de outro, e onde que a gente faz essa troca de experiência também. Acredito que já tenha passado o que tinha que ser passado nessa aula, sou muito grato. E em breve a gente se vê dentro do método Pedal Perfeito. Então, clica abaixo ali e eu te vejo na primeira aula.